Bom, gente, tudo bem? Espero que vocês sejam seguros, se protegendo. A gente repete essa ladainha todo encontro, mas aqui é muito importante nesse momento, tá? Isso garante a nossa sobrevivência e de outras pessoas também. Bom, esse slide lembra bastante da aula passada, né? Mas hoje o que a gente vai falar é do reino protoctista. São 5 reinos. Vocês podem encontrar também esse nome protista, é uma nomenclatura antiga, agora a gente chama de protoctista, mas se encontrar por aí, saiba que está se referindo ao mesmo reino, que tem como representante esses organismos aqui. E o Felipe comentou na aula com vocês que era meio que um balaio de gatos, tudo que a gente não sabia muito bem como classificar, como nomear, jogava tudo nesse reino. Então é por isso que parece estranho ter alga e esses outros animaizinhos microscópicos, tudo no mesmo grupo, né? Eles parecem ser tão diferentes, mas, enfim, são protistas. E alga não é planta, para deixar claro. Então vamos ver um pouquinho mais das características gerais do reino protoctista, né? Então tem essa classificação conflituosa, os representantes são as algas e os protozoários. Aqui tem algas unicelulares, né? E eles são eucariontes, tudo bem? Unicelulares e pluricelulares. Pluricelulares são as algas pluricelulares, são as únicas. É aquelas que a gente vê na praia quando vez ou outra a gente vai, elas estão em época de reprodução, daí tem esse boom e a gente acaba se assustando dentro do mar ou encontrando, escorregando na areia. Mas os protozoários são todos unicelulares até onde a gente sabe, até onde a gente conhece. Pode ser que exista um pluricelular, mas a gente não descobriu ainda, certo? Eles são heterotróficos e autotróficos, né? Autotróficos por conta das algas mesmo, que possuem clorofila, que é o pigmento que permite fazer a fotossíntese lá no cloroplasto, enfim. A maioria de vida livre, suavão, de boa, vai aonde quer, a hora que quer. Alguns podem viver em colônias. O que é colônia? Tá vendo aqui? Isso aqui é uma colônia de algas. Então, cada bolinha dessa tem todas as unidades, né, essas algas, juntas. E elas vivem bem assim, elas precisam viver juntas, dessa forma, certo? Formando essas colônias. Também pode ter organismos que vivem de forma simbionte. O que é simbionte? É quando você tem dois organismos distintos que estabelecem alguma relação ali. E essa relação pode ser de mutualismo, quando esses dois organismos diferentes se beneficiam dessa relação, tanto um quanto o outro. Pode ser de comensalismo, que é quando esses dois organismos diferentes se relacionam, mas só um leva benefício e o outro não faz diferença, nem não é afetado, por exemplo. Na ecologia a gente vai estudar isso com mais detalhe, mas pensar em um tubarão, ele está lá ferozmente comendo uma presa, comendo um peixe, enfim. Conforme ele come, vai caindo uns pedaços desse alimento para fora da boca. Daí tem uns peixinhos muito espertos, né, que nadam embaixo do tubarão, que conforme ele vai comendo e deixando esses pedaços cair, esses peixinhos vão se comendo esse resto. Então, isso é bom para esses peixinhos, mas não faz diferença para o tubarão, entendeu? O parasitismo, a gente viu um exemplo na aula passada, né, do fungo e da formiga, e parasitismo não é uma coisa legal para quem é parasitado. Então, só o parasita leva a melhor nessa história. Inclusive, a pessoa parasitada, a pessoa não, o organismo parasitado, muitas vezes acaba morrendo, né? Com relação à respiração, pode ser aeróbico ou anaeróbico, e com relação à reprodução, pode ser sexuada e assexuada. Mas hoje, nessa aula, a gente vai focar só nos protozoários, a gente não vai falar das algas. Então, vamos ver de pertinho quais são as características gerais e específicas dos protozoários. Bom, eles são constituídos por cerca de 60 mil espécies, e cerca de 10 mil delas são parasitas. É muita coisa, né? É um absurdo, bem louco. E a gente nem vê esses organismos, porque eles são microscópicos, mas eles existem aí há montes.
em vários lugares, como a gente vai ver. Então, eles são eucariontes, unicelulares, a maioria de vida livre, então, água doce, salgada, qualquer material, qualquer matéria em decomposição, pode estar no solo também, em locais úmidos, por exemplo, casca de árvore, que acumula, né, retém um pouco de umidade, retém um pouco de água, e casca de árvore é um lugar que você encontra muitos seres vivos ali, parece que não tem, mas tem muitos, principalmente microscópicos, e um deles pode ser protozoários. Alguns parasitas, outros mutualistas, e a digestão é intracelular. Se vocês lembrarem dos fungos, né, era extracelular, eles liberavam enzimas para fora da célula, para o meio extracelular, para começar o processo de digestão ali fora, e depois eles absorverem esses nutrientes. Aqui é diferente. Eu trouxe um GIF, essa aqui é uma ameba, vocês devem se lembrar da aula do Felipe, que ele falou do tipo de locomoção, né, que tinha uma que era por pseudópodes, que eram os falsos pés. Então, a ameba é um organismo, é um protozoário que tem esse tipo de locomoção, e o que ela faz é essas extensões, esses pés falsos são lançados, e daí ela encurralou, ela prendeu esse outro protozoário aqui, que é um protozoário ciliado, vocês também viram, encurralou ele, prendeu, e o vídeo acaba, né, mas depois ela começa a fazer essa digestão intracelularmente, né, ela colocou para dentro da célula antes, para depois começar a digestão. No fungo é o contrário. Ele começa a digestão para depois absorver aquilo. E com relação à reprodução, tem a reprodução sexuada. Eu coloquei esse videozinho. Não sei se vai passar. E a reprodução sexuada é aquela que ocorre troca do material genético, né? Entre dois organismos, que a gente viu. Então, aqui, uma musiquinha dramática, vou tirar. Mas aqui a gente está vendo, então, dois protozoários. Vou dar um pause. Dois protozoários, tá vendo? Aqui um e aqui outro. E aqui nesse meio tá rolando um encontro entre eles. E a gente vai observar que tem coisa daqui, desse protozoário passando para esse protozoário, desse para esse. Tá uma movimentação louca, doida, maluca, e é assim que está acontecendo a reprodução assexuada, essa troca de material genético entre esses dois protozoários. Vamos lá, cadê? Deixa eu travar aqui. Tá travando um pouco, não sei o que aconteceu. Depois eu tiro da tela cheia. Ó, tá vendo que tá rolando uma mínima movimentação? A imagem não ajuda muito, mas ó, daqui o negócio tá vindo pra cá. Esse daqui também tá indo pra lá. As coisas estão se movimentando aqui e aqui também. Então, esse é o momento da troca do material genético. Tudo bem? E a outra é a sexuada, que é aquela que a célula mãe dá origem a uma célula filha igualmente igual, clone, são idênticas. Tudo bem? Então, esse aqui dando origem a um outro. Com relação à classificação dos protozoários, que biólogo faz isso, né? A gente quer pôr tudo em caixinha, classificar tudo, dar nome para tudo, é com base na locomoção. Quem for maluco e resolver fazer uma graduação disso, estudar biologia, vai ver que tem muitos outros aspectos que são olhados, são identificados, considerados para classificar esses seres. Mas, para fins didáticos, para tornar mais fácil e menos chato para a gente, vamos focar só na locomoção, que já é uma grande característica que ajuda a gente a compreender bastante quem são esses organismos. Então, bom, um dos tipos de locomoção pode ser por pseudópodes, né? Esses falsos pés, e que a grande representante é a ameba, lá do bichozinho que eu mostrei, e aqui também tem um esqueminha bonitinho mostrando. Um outro exemplo são os ciliados,
que é aquele que a ameba estava predando e aquele que estava fazendo a reprodução sexuada lá, que ele tem esse monte de cílios aqui em volta, e quando esses cílios bate, vai dando movimento, e assim é que ele consegue se locomover para onde ele quiser. E os flagelos é essa estrutura aqui, adaptada para a natação, né, que também vai rolar um batimento desse flagelo e vai impulsionar o movimento desse protozoário. Nós, quanto espécie, né, humanos, assim, no caso o homem, né, a célula germinativa, o espermatozoide, é uma célula que tem um flagelo, que tem essa estrutura para locomoção. E também tem aqueles que não têm nenhuma estrutura de locomoção, que são os esporozoários, e esse nome aqui, esporozoários, já indica que, então, eles vão se disseminar por meio de esporos, que nem os fungos, sabe? São organismos diferentes, mas existe essa disseminação por esporos, que é parecida com a que a gente já estudou um pouquinho em fungos. E eles são todos parasitas, tá? Agora, essa é a parte mais importante da aula, e não só porque cai no vestibular, mas é porque é questão de saúde pública, ou seja, porque afeta as nossas vidas e de várias outras pessoas no planeta. Então, os protozoários, como a gente viu, tem muitos parasitas que causam doenças, inclusive na gente. E eu selecionei algumas delas. Essas que estão em vermelho são as que mais caem no vestibular, mas vou falar de mais outras duas, porque elas podem vir a cair e, enfim, também afetam com mais frequência é, a gente, humanos. Então, a primeira delas é a amebíase, que é causada por uma ameba, um esqueminha de novo, pseudópodes, e aqui é mais ou menos a carinha que a gente vê delas no microscópio. Existem vários tipos de amebas, mas enfim. Depois, a leishmaniose, que é um protozoário flagelado, tudo bem? Assim é como a gente vê no microscópio. A doença de Chagas também é causada por um protozoário flagelado. A toxoplasmose é causada por aquele que não tem estrutura de locomoção, certo? E a malária é causada por um ciliário. Então, aqui, ó, trouxe um exemplo de doença causada por um tipo de protozoário que se movimenta com um tipo de jeito diferente. E aí a gente vai estudar cada uma delas, tá? E se vocês puderem focar nessas três, vai ser legal. Os exercícios, inclusive, é sobre as três. E também tentar lembrar dessas daqui, certo? Vamos direto para a primeira questão. Então, tá. A disseminação de doenças entre as pessoas pode ser consequência de vários fatores, como, por exemplo, a contaminação das águas, o crescimento descontrolado da população urbana, as várias formas de transporte de mercadorias entre os países, a economia globalizada e o turismo entre os continentes. Vários desses fatores aproximam de tal forma os países que tornam a saúde de cada ser humano do planeta importante para a saúde de todos os demais. Eu queria que todo mundo tivesse essa consciência agora, no momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Porque é exatamente isso. Cada ser humano afeta a saúde do outro ser humano. Quando a gente está pensando em doenças que tem essa transmissão, né? Essa coisa infecciosa. Enfim. Sendo assim, é necessário combater as doenças infecciosas onde quer que elas ocorram, pois uma epidemia, nas áreas mais remotas de qualquer um dos continentes, pode resultar em surtos em quase todos os lugares do mundo. Alô, coronavírus! Então, aqui é bem o momento que a gente está vivendo mesmo. E a pergunta, então, é: uma doença infecciosa que pode ser prevenida com o extermínio de mosquitos transmissores daí traz o exemplo da... Ufa, que maluco. Traz o exemplo da cachumba, da catapora, malária, meningite, sarampo. Catapora, cachumba, meningite, sarampo são 4 doenças que são causadas por vírus. E, bom, vocês sabem que catapora não é transmitida por um mosquito. Vocês já pegaram catapora e provavelmente pegou porque teve contato com alguém que estava com catapora. Então, não é o que está referenciado, não é o que está questionado na questão. Então, o que sobra para a gente é a malária, que eu apresentei já para vocês, que a gente ia discutir sobre ela, mas a malária, de fato, é transmitida por um mosquito, ela tem um vetor, né? Um mosquito é o que a gente chama de vetor.
porque o causador da malária é o protozoário. Então, vamos relembrar o que é a malária. A malária, ela é uma doença típica de países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, né? E também acontece com muita frequência e mais forte ainda na África. Mas no Brasil, a gente tem cerca de 3 mil casos por ano, e todos eles concentrados, não todos, né, mas a grande maioria concentrada na região norte do Brasil, por conta da floresta amazônica. E a gente chama então de endemismo, né? É quando um organismo, uma espécie, enfim, é endêmica de um determinado lugar. Então, o vetor, esse mosquitinho, vive nas florestas, vive na floresta amazônica, e por isso que acaba sendo um lugar que tem maior contaminação, maior casos de pessoas que desenvolvem, que aparecem com um quadro de malária. Então, a causa da malária é o protozoário plasmódio. A gente fala gênero, lembra daquela coisinha lá do repicofágio? Espécie é o mais específico e anterior à espécie é o gênero. Então, gênero Plasmodium quer dizer que não é só um plasmódio. Existem várias espécies de plasmódio. Todas essas espécies têm esse potencial de causar malária. Então, por isso que a gente fala o gênero. Tudo bem? E esse protozoário, então, se multiplica nas nossas células vermelhas, né? Que são os glóbulos vermelhos, que são as nossas células sanguíneas. E a transmissão ocorre quando a gente tem um mosquito desse gênero aqui, Anopheles, que é o vetor. Esse mosquito contaminado por esse protozoário, quando ele pica a gente, ele vai liberar esses protozoários na nossa corrente sanguínea e é assim que a gente se contamina. Tudo bem? Eu vou mostrar bonitinho depois o ciclo que envolve humano, mosquito e humano de novo. Mas a transmissão, então, ocorre por meio desse mosquito, que tem essa carinha aqui. Também dá para acontecer por meio de transfusão de sangue contaminado. Isso é raro, porque quem doa sangue geralmente tem que assinar vários papéis, passar por entrevista, e os hospitais são muito rigorosos com relação a isso. Eles fazem um monte de exames depois para ver se está tudo bem, se está saudável o sangue da pessoa que está doando, porque isso é colocado em uma outra pessoa, enfim. Então, isso aqui é menos comum, mas seria uma possibilidade, pode acontecer. E também através da placenta da mãe do bebê, que é a forma congênita, né, que a gente chama. Então, se a mãe está grávida e é picada por esse mosquito que está contaminado, e aí ela se contamina e o bebê vai ser afetado pelo protozoário. E também dá para ser por meio de seringas infectadas, mas também é menos comum, porque, de novo, tem todo o protocolo de higienização, de esterilização dos materiais, e você não pode usar a mesma seringa para pessoas diferentes, e mais de uma vez. Então, isso aqui pode acontecer, mas geralmente não é o meio que isso ocorre. Geralmente é mais pela picada do mosquito mesmo. Os sintomas, tem um sintoma muito clássico de malária, que sentiu, corre para o hospital, provavelmente você está com isso, que é essa febre terçã ou quartã. O que quer dizer? É que a pessoa vai sentir todo o mal-estar, todos os sintomas da malária, né, que inclui essa febre, o calafrio, o mal-estar, que parece até uma gripe normal ou qualquer coisa que se comeu e deu errado, mas essa febre que vai e volta, ela faz a gente ficar de olho, porque pode ser a malária, principalmente se você visitou essa área de endemismo, né, essa área da Amazônia. E daí a pessoa tem todos esses sintomas hoje, amanhã passa, tá bem, 3 dias depois ela volta a ter febre de novo, ter todos esses sintomas, passa, tá bem, 3 dias depois volta. Isso é sinal clássico de malária. E pode ser também que você esteja contaminado, mas não mostre muitos sintomas. A malária tem um tempo de até 12 meses para se manifestar. Então, por exemplo, eu passei um tempo na Amazônia, quando eu voltei, eu quis doar sangue, e eu falei que eu tinha viajado, né, para a Amazônia, e eles perguntaram quanto tempo, eu falei, tem 2 meses, um mês, não lembro, e eles falaram, não, volta daqui 1 ano, porque
Pode ser que o protozoário está no seu sangue, mas você ainda não desenvolveu sintomas, você ainda não está se sentindo mal. E se a gente dá esse seu sangue para outra pessoa que está em tratamento de alguma outra coisa, pode dar complicações nela, enfim. Então, eu não pude doar sangue porque eu visitei essa área. E a malária tem essa questão de não se manifestar necessariamente no momento exato, ela pode vir mais tardemente também. E, bom, se não tratar, pode levar à morte por conta de complicações, né? E o tratamento são drogas antimaláricas, não existe vacina, tá? São drogas específicas para isso, são oferecidas pelo governo, pelo SUS, mas isso não quer dizer que está open para todo mundo, que a gente encontra em qualquer lugar, não, geralmente está em hospitais de doenças tropicais, né, que a grande maioria fica nessa região de endemismo na floresta amazônica. Então, com relação ao ciclo humano-mosquito humano, a gente começa então com um mosquito infectado, que carrega o plasmódio, né, o protozoário. Esse mosquito se alimenta do sangue, mosquito fêmea, tá? São as fêmeas que se alimentam de sangue, que contaminam a gente. Esse mosquito pica você. Esses protozoários são lançados na sua corrente sanguínea, eles têm preferências pelas células do nosso fígado, os hepatócitos. Lá eles vão se desenvolver, multiplicar, e vai ter um momento que a célula vai romper. Quando a célula é rompida, esses protozoários caem na nossa corrente sanguínea de novo e vão invadir novamente as nossas células do nosso sangue, né, e começar a se reproduzir dentro delas para produzir mais protozoários e, enfim, toda vez que a célula rompe, esse é o momento que a gente começa a sentir os sintomas. A gente começa a sentir a febre, a gente começa a sentir os calafrios. Depois passa, porque esses protozoários que acabaram de ser lançados na corrente sanguínea invadem as células, dá um tempinho para se reproduzir, se multiplicar, rompeu, volta de novo os sintomas. Invade as células, você fica bem, eles continuam se reproduzindo, rompeu, volta os sintomas. Por isso a febre terçã, tudo bem? E daí pode acontecer, então, de um segundo mosquito que não estava infectado, que não tinha protozoário, te picar. Quando ele pica você que está infectado, vai passar pelo seu sangue os protozoários para esse novo mosquito. E aí esse mosquito vai estar infectado. Então, esse é o ciclo que acontece no caso da malária. E uma forma de combater, então, é acabar com eliminar o vetor, no caso o mosquito, da doença. Então, a gente pode se prevenir colocando aquelas telas nas janelas, a gente pode passar repelente. Eu, por exemplo, como eu trabalhei na floresta, né, eu estava em contato direto com todos os tipos de bicho que existe naquele lugar, e eu só saía para dentro do mato de blusa comprida, passava repelente. Então, tem esses cuidados para que a gente acabe não se contaminando com o mosquito. Então, resposta da primeira questão, malária, a gente relembrou como é que acontece, o que ela faz, como afeta. A segunda questão, já de cara fala que é a doença de Chagas, né? Que afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros, ou chupanços. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é: bom, aqui já deu um resumão, um spoiler legal do que é essa doença, de onde é comum, qual é o protozoário, quem é o vetor, que no caso é o barbeiro, né? E aí pergunta o que a gente faz, o que a gente, quanto humano, faz para contribuir que essa doença aumente. Aí tem as opções. A. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. Não. O barbeiro não é afetado por adubos químicos. Geralmente, adubo é para afetar a planta, tá? E adubo químico é para fazer bem, mas pode fazer mal, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas adubo é planta, não afeta nada no inseto. B. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Isso daqui é uma coisa que influencia muito, mas não nessa doença específica. Isso aqui está relacionado, por exemplo, com a amebíase e outras doenças que não necessariamente são causadas por protozoários. Mas, enfim,
Isso é verdadeiro, mas não para a doença de Chagas. C. Desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Essa é a resposta certa. E o desmatamento ele não só provoca essa migração ou desaparecimento dos animais que geralmente o barbeiro se alimenta, fazendo então com que ele procure fora desse habitat onde ele vivia outros animais que ele possa predar, no caso a gente, mas o desmatamento também provoca que a gente, humano, tenha mais contato com mosquitos vetores, por exemplo, da malária, por exemplo, da leishmaniose, que a gente vai ver. Então, conforme a gente vai desmatando e ficando, morando mais próximo dessas regiões de floresta, mais contato a gente vai ter com os animais, com a vida que existe dentro dessa floresta. E é aí que a gente pode se contaminar. E por isso que é endêmica da região amazônica, porque tem muita gente que vive na floresta, tem muita gente que está desmatando e vivendo mais próximo da floresta e acaba tendo toda essa contaminação. Bom, vamos ver por que não é a D e nem a E. Consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença. Isso aqui é verdade, mas também para outra doença. Na doença de Chagas não tem relação com consumir carne, não. O protozoário não tem um ciclo que envolve se alojar no músculo, e aí você comer esse músculo. Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é para outra doença. E depois tem a poluição de rios e lagos com pesticidas exterminando o predador de larvas dos insetos. Não, barbeiro não envolve no ciclo de reprodução dele fazer larvas em lagos e rios. Não é assim que funciona, tá? Então, vamos relembrar o que é a doença de Chagas. Ela é causada, então, pelo protozoário, Trypanosoma cruzi, e a transmissão é por meio das fezes do barbeiro. Como assim? Pois é, quando o barbeiro pica, essa picada é uma lesão na nossa pele, né? E aí o nosso corpo reage contra essa lesão, e por isso que fica vermelho, por isso que dá vontade de coçar, por isso que fica quente, arde. E daí, quando a gente coça, a gente acaba pegando as fezes do barbeiro, que é onde estão os protozoários, e arrastando esses protozoários para dentro da picada, e é quando eles caem na nossa corrente sanguínea. E sim, o barbeiro, quando ele pica você, ele detecta, certo? E também pode ser por transfusão de sangue contaminado, de novo, é muito mais difícil, mas pode acontecer. De mãe para filho, na gravidez. E alguns casos no Brasil acontece pelo caldo de cana ou açaí. Como assim, Carol? Pois é, loucura. Os barbeiros, eles gostam de habitar, assim, em cascas de árvores, por aí. E nessa ele vai defecando, enfim. Se você come um açaí ou um caldo de cana que você não conhece muito bem a procedência, se você não sabe se foi muito bem higienizado, pode ser que esse caldo de cana ou açaí esteja contaminado com as fezes desse barbeiro. Você não encontra o barbeiro, você nem vê as fezes dele, mas está ali, porque não foi bem higienizado quando foi coletado, quando foi pego o fruto, e daí na hora de moer, misturou tudo, você toma um açaí tranquilão num dia de calor, fica feliz e de repente descobre que está doente. Então é muito bom a gente conhecer a procedência das coisas que a gente está comendo, como elas foram tratadas, para ficar um pouco esperto com isso. Os sintomas tem duas fases, né? A fase que a gente chama de aguda, que é a fase inicial, que envolve febre, mal-estar, inchaço de glândulas, vermelhidão, inchaço no olho também. E nossa circunferência abdominal, né, nossa barriga, ela aumenta, mas porque ocorre um aumento também do fígado e o baço, que são dois órgãos nossos. E numa fase mais crônica eu quero dizer prolongada, muitos anos depois de você já ter tido contato com o protozoário, você pode ter aumento do coração e do cólon é uma parte do nosso intestino, e isso pode te trazer complicações e levar até a sua morte. Então, aqui tem um coração normal, e aqui tem um coração que a gente chama de chaguento, né? Esse coração de um paciente que já está nessa fase crônica da doença, e que não sabia, provavelmente, e descobriu porque começou a ter sintomas, complicações decorrentes desse inchaço no coração, por exemplo. Quando está nessa fase crônica, o tratamento é feito
para os sintomas dessas complicações, certo? Quando está na fase aguda, a gente trata de fato a tentativa de exterminar, de curar desse protozoário, de eliminar ele da sua corrente sanguínea, porque é quando ele ainda está circulando, que é lá no início, na fase aguda. Quando a gente chega nessa fase crônica, o protozoário ele já se instalou, por exemplo, no músculo do seu coração, e daí não tem mais o que fazer, você não consegue matar ele já está ali. Por isso que você vai tratar só os sintomas. Um pouco mais sobre os barbeiros. Eles são animais que são insetos, né, que têm hábitos noturnos e eles vivem nas frestas das casas de pau a pique. O que é casa de pau a pique? É essa aqui. Ela é construída com madeiras, bambus, que dá essa estrutura, né, faz o que seriam as colunas, as vigas, e depois essas madeiras, essas paredes são preenchidas com barro. E entre uma madeira e outra, enfim, rolam umas frestas, não tampa perfeitamente tudo. E é por essas frestas que os barbeiros entram de noite, sorrateiramente, e vai até você, na altura do seu busto, né? Por isso que chama de barbeiro, que é geralmente onde ele costuma picar, e te pica. Você dormindo não vai perceber se foi um barbeiro, se foi um inseto. Se você perceber, que bom, porque aí você pode correr para o hospital e já ir tratar isso. Mas se você não perceber, pode parecer que é só uma picadinha de qualquer outro inseto, que aconteceu durante a noite e você nem acordou. Mas, enfim, além de viver, de frequentar essas casas de pau-a-pique, que são muito comuns no interior, por exemplo, eles também podem viver em ninhos de pássaro, toca de outros animais, casca de árvore e, como eu já disse do exemplo da açaí do caldo de cana, né, e até embaixo de pedra. Então, aqui eu trouxe essas duas imagens para mostrar como é a carinha do barbeiro, mas nem todo barbeiro se alimenta de sangue, nem todo barbeiro vai passar a doença de Chagas, tudo bem? O barbeiro que transmite a doença de Chagas, primeiro ele tem que estar contaminado, e segundo ele tem que se alimentar preferencialmente por sangue, que é o que a gente chama de hematófito. E para ele conseguir se alimentar de sangue, ele tem que ter um aparelho bucal específico. Por exemplo, esse aqui, tá vendo? Esse aparelho, ele é bem alongado, ele é bem comprido. Mas por quê? Porque esse tipo de inseto, esse outro tipo de barbeiro, ele se alimenta de seiva dos nutrientes da água que está ali na planta. Então, ele tem essa coisa mais alongada para conseguir perfurar bem a planta e se alimentar dessa seiva. Enquanto esse, que tem essa meio que curvadinho, parecendo uma colher, é para prender a presa. Pode ser outro inseto, por exemplo. Mas é para predar mesmo, ser predador de um outro organismo. Enquanto que os barbeiros que transmitem a doença de Chagas, eles têm esse aparelho bucal que é meio como se fosse uma agulhinha mesmo, para te furar e depois sugar o seu sangue. Né? Aqui a gente vai ver mais ou menos como é. E esse sim é o que a gente tem que ficar muito de olho. Porque a gente não sabe se está contaminado ou não, e pode ser que esteja. Então, qual é o ciclo de vida do nosso protozoário que causa a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi? Vamos começar por um barbeiro. Esse barbeiro está contaminado, vou começar aqui, tá? Esse barbeiro está contaminado com protozoário. O protozoário, ele se desenvolve dentro do intestino do barbeiro, e daí o barbeiro vai lá e pica um dos animais silvestres, que ele costuma picar para se alimentar, ou ele pica você, humano, já que você está morando próximo de uma área que tem esse inseto, muito provavelmente porque foi uma área desmatada, enfim. E daí esse inseto está chegando até você porque, por algum motivo, os animais silvestres que ele se alimentava não tá mais existindo ali, enfim. Ele vai e te pica, e quando ele pica, ele defeca. Você vai coçar a picada e muito provavelmente vai arrastar essa fezes para dentro da ferida. Quando você faz isso, o protozoário entra, então, tem acesso à sua corrente sanguínea, ele vai se instalar nas suas células e vai começar a se desenvolver, multiplicar. Vai ter um momento que a célula vai explodir, liberando mais protozoários para a corrente sanguínea. E daí, esse ciclo vai se mantendo, né, de se reproduzir. Mas pode acontecer de que um segundo barbeiro que não está contaminado te pique de novo.
Mas como você está contaminado, esse barbeiro que não estava contaminado, ao ter contato com seu sangue, vai estar contaminado. E daí volta tudo de novo o ciclo. Ele que se contaminou, vai picar alguém, que vai contaminar essa pessoa, e blá, 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 blá. Tudo bem? É mais ou menos assim que funciona o ciclo do barbeiro. Do Trypanosoma cruzi, desculpa. Então, a resposta certa da questão 2, como a gente já viu, é o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta, que faz com que ele veja a gente ali dando sopa, próximo, ele tá com fome, vai picar a gente e a gente acaba, então, se contaminando e depois contaminando outros insetos como esse, como o barbeiro. A 3. A transmissão do Trypanosoma cruzi, então, de novo, a doença de Chagas, para o homem ocorre por meio de um vetor. Os triatomíneos, são chamados de barbeiro, tem esse nome porque é o nome da família, sabe? Se a gente pensar em reciclagem de novo, família dos barbeiros chama triatomíneos. Porém, esses triatomíneos apenas transmitem o parasita se estiverem infectados. Isso acontece quando eles se alimentam sobre um dos numerosos hospedeiros, ou seja, se os mamíferos de determinada área apresentarem altas taxas de infecção por Trypanosoma cruzi, há probabilidade de o vetor se infectar e, portanto, infectar o próximo mamífero, incluindo o homem, com escolha uma. Aqui é tranquilo, né? É só escolher qual é o nome da doença, que no caso é a doença de Chagas. Malária, a gente já viu que o vetor é inseto, a filariose, a esquistossomose, a febre de Nilo são outras doenças que acometem a gente, mas causadas por outros organismos, então a gente não vai falar delas nessa aula, mas provavelmente a gente fala mais pra frente no curso, tá? A questão 4. Quando tem bastante texto, eu aconselho vocês a olhar direto a pergunta. Por quê? Porque a pergunta diz, a doença parasitária descrita é denominada, e aqui tem as opções. Então, você volta para o texto sabendo que, depois de ler, você tem que saber qual é a doença, o nome da doença, tá? Às vezes o texto vai dizer, às vezes não, mas o texto vai te trazer alguma informação que vai te remeter especificamente à resposta que ele quer. Então, vamos lá. A construção de instalações sanitárias adequadas, tais como privadas, esgotos e fossas sépticas, que diminuem a eutrofização e impedem a contaminação da água e de alimentos, são formas de prevenção da doença descrita. Tá. Eutrofização da água, a gente vai ver isso em ecologia, mas é quando a água fica imprópria para uso, você tem uma explosão, um boom de água, alga, que impede, inclusive, que outros organismos vivos vivem ali. Por exemplo, peixe, essas coisas. Acaba ficando sem oxigênio, tá? Então, a gente vai estudar isso direitinho, mas só para vocês terem uma ideia. A parasitose humana adquirida ao se ingerir cistos, formas de resistência presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. No interior do intestino, a parede do cisto se rompe, liberando os parasitas, que invadem as glândulas da parede intestinal, onde passam a se alimentar dos tecidos do hospedeiro. Esses locais podem inflamar-se e romper-se, liberando sangue, muco e milhares de parasitas, muitos já na forma de cistos que serão eliminados com as fezes. Entre os sintomas dessa parasitose destacam-se diarreias e dor no estômago. Em casos mais graves, ocorrem diarreias com sangue e a pessoa pode se tornar anêmica. Bom, então aqui fala de cistos, fala que são eliminados pelas fezes e que pode se contaminar com água não tratada, enfim, com alimentos não bem higienizados. E fala dos sintomas, né? Diarreia e dor no corpo. A gente não viu teníase a gente vai ver que é causada por um verme, não por um protozoário. A gente viu a malária, que não se enquadra nesses descritos pelo texto, né? Tem um vetor, que é um mosquito, e não está tão relacionado com questões sanitárias. A hepatite é um vírus, pode ter de bactéria, sim, mas geralmente é vírus. A dengue tem um mosquito, também é vírus. E sobra, então, a amebíase, aquela dos pseudópodes, né? Que é a resposta certa. Vamos entender, então, por que ela é a resposta certa, caso vocês não se lembrem da aula do Felipe. A causa é protozoários, são amebas,
do gênero Entamoeba. Tem várias espécies, mas vamos focar só no gênero. E é como o texto dizia, né? Tem um tipo de forma de vida, que é o cisto, e também tem um segundo tipo de forma, que é o trofozoito. Então, aqui é o cisto, que é microscópio, e vai estar na água, vai estar no seu alimento que não foi bem higienizado, e é esse jeito que ele é eliminado nas fezes. E é dessa forma que ele consegue ser resistente no meio ambiente. Tudo bem? Essa outra forma de vida não é resistente. Também é eliminado pelas fezes, mas não sobrevive no ambiente, tá? Aqui é um pouquinho da carinha do que é uma ameba. E a transmissão, então, ocorre por cistos por meio de água e alimentos contaminados. Sintomas: diarreia, que pode levar à desidratação, porque diarreia você perde muito líquido, né? Pode dar dor abdominal, acompanhada de cólica, perda de peso, febre. Essa dor abdominal é justamente porque os cistos se alojam ali no seu intestino e começam a se reproduzir, né? Esse trifozoito começa a ser liberado ali, e ele, inclusive, pode atingir outros órgãos e aí dá complicações, a gente vai ver isso no ciclo do parasita. Mas você também pode ser assintomático, a priori, sabe? Seu corpo lidar bem sozinho com a situação e você não sofrer muito com isso, e se livrar dessa ameba, desse parasita. Mas você também pode ter complicações com relação ao dano que esse trifozoito pode causar nas paredes do seu intestino, né, te dando feridas, que a gente chama de úlcera. Também pode atingir os outros órgãos, como o fígado, o cérebro, enfim. O tratamento amebicida ou qualquer outro medicamento para matar o cisto, porque o cisto é a forma resistente, e a prevenção é evitar a contaminação de alimentos, de água, com a fezes do humano. Como assim, Carol? Pois é a gente que contamina o meio ambiente com as nossas fezes, liberando esses cistos, e depois, por conta de maus hábitos também com higiene dos nossos alimentos, e principalmente por negligência de governo que deixa com que a gente ainda sofra com questões sanitárias, com questões de esgoto a céu aberto, por exemplo, e geralmente população mais vulnerável, população pobre, preta, e que às vezes não consegue nem ter acesso a questões de saúde, né? É um hospital. E tudo isso, tratamento da água, coleta de lixo, esgoto, tratamento de esgoto e saúde, é tudo direito de todos os brasileiros. E ainda assim tem gente que passa por essa situação, tem gente que se contamina com amadíase e que passa tanto desconforto e pode até chegar à morte, sabe? Por desidratação de diarreia ou por outras complicações. Enfim, então, essa é uma das doenças que é mais absurda da gente pensar que ainda acontece e que tanta gente ainda é afetada. É vergonhoso. Para mim, isso daqui é muito vergonhoso. Mas então, quando a gente pensa no ciclo de vida, o que acontece? A gente tem um cisto maduro, que a gente se contaminou pelo ambiente, a gente ingere esse cisto, ele vai se alojar lá no nosso intestino. No intestino, ele vai romper, ele vai eclodir. Quando ele eclode, ele libera aquela segunda forma de vida, né? Os trofozoítos. Esses trofozoítos são os que podem se disseminar para outros órgãos, como o fígado, como o pulmão e como o cérebro. E é nesses casos que fica mais grave ainda. Enquanto está só no intestino, às vezes você não vai sentir nada. Eles vão se reproduzir e você vai se defecar, né? E vai liberar cistos, e se você for uma pessoa que não tem acesso aos tratamentos de água, de esgoto, você vai estar disseminando isso para o ambiente. Mas, enfim, quando acontece de você ter uma ameba que vá para os outros órgãos, por exemplo, aqui afeta o cérebro, né? Você tem muitas complicações, como o exemplo que o Felipe jogou no grupo esses dias, porque foi noticiado, né, nessa semana, que uma pessoa foi diagnosticada com essa ameba comedora de cérebro. É muito comum na Flórida, nos Estados Unidos, e essa ameba ela causa essa meningoencefalite, que afeta, enfim, as meninges que estão no cérebro, por isso esse nome
feio, complicado, amebiana de ameba e primária, né? E o que acontece? Essa ameba, a pessoa se infecta com ela quando entra água contaminada pelo nariz. Então, a pessoa foi tomar um banho num parque, num rio, enfim, e a água estava contaminada com essa ameba que vive ali numa boa, comendo umas outras bactérias, enfim. Mas quando ela entra pelo nosso nariz e vai direto para o nosso cérebro, é lá que ela começa a atacar, começa a comer o nosso tecido cerebral. E pode levar à morte, sem dúvida nenhuma. Tem poucos casos, pelo que eu dei uma pesquisada, tem uns 200 casos, mas só 4 pessoas sobreviveram, se eu não me engano. Então é bem perigosa mesmo. E boatos, inclusive, que a Disney tinha um parque aquático, que esse parque aquático é fechado e nunca mais abriu, justamente por conta dessa bactéria comedora de cérebro. Começou a ter alguns casos e depois disso eles não disseram por que fechou, não é divulgado, mas boatos podem ter sido por conta disso. Bom, questão 5. Observe a tirinha que mostra as imagens vistas no microscópio. De novo, vamos para a pergunta, né? Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar que. Então, quem é esse ser vivo? Agora no microscópio vamos ver uma ameba, tá? Então, é uma ameba. Se alimenta de outra através da fagocitose. Fagocitose é isso, né? Tem essa coisa, ela lançou os pseudópodes e fagocitou, colocou aquilo ali que estava externo para dentro dela. E ela vai começar a digerir. Ué, não aconteceu nada. É que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. Bom, então o que é correto afirmar sobre a ameba? É pluricelular e microscópico? Não, não é pluricelular. É unicelular, mas é microscópico. Realiza a reprodução por meio de um processo de fagocitose. Não, fagocitose é um processo de alimentação, né? Uma forma de obter alimento e não reproduzir. Apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento. Uhum. Não, tecidos, não existe tecidos aqui, é só uma única célula, e tecidos são formados por um conjunto de células, enfim. É autótrofo, pois se alimenta de fungos. Não. E forma pseudópodes ou pés falsos pés, relacionados à movimentação e obtenção de alimento. Sucesso! Gabaritar fácil uma questão dessa, né? Já tá craque. Agora a gente entra nas outras duas doenças que não costumam cair tanto, mas que são importantes, e vai que cai, né? A primeira é a toxoplasmose, que é causada por protozoário Toxoplasma gold. A transmissão, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas falam que é a doença do gato. Por quê? Porque o gato está no meio desse ciclo aí de reprodução, de vida do protozoário, mas não é a doença do gato, a culpa não é do gato, tá? E a gente vai ver por quê. Porque, na verdade, o que acontece? A gente acaba se contaminando mais quando a gente ingere carne crua ou mal passada de hospedeiros intermediários. O que é isso? Os hospedeiros intermediários são, por exemplo, os porcos e as ovelhas, que a gente se alimenta da carne desses animais, e a carne desses animais pode conter cistos desses protozoários, desse toxoplasma. E é assim que a gente se contamina. Só que a transmissão também pode ocorrer por meio de frutas, verduras e pela água contaminada com esses cistos. Também pode ocorrer de mãe para filho, de forma congênita, lá na gestação, e isso é muito complicado, muito complicado. As mulheres que ficam grávidas têm que fazer os pré-natais, os acompanhamentos, porque essa doença, quando afeta uma mãe em gestação, causa muitos danos para o bebê, para o feto. Tudo bem? Também pode por transfusão de sangue, mais difícil, de novo é mais difícil, e também transplante de órgãos, se os doadores, claro, estiverem infectados. Mas tá aí o gato nessa história. Bom, o gato, ao contrário da ovelha, do porco, que são hospedeiros intermediários, ao contrário da gente também, que é hospedeiro intermediário, ele é um hospedeiro definitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse protozoário pode viver tranquilamente, é um reservatório desse protozoário. Os gatos podem ter ele. Se o gato for infectado, ele vai continuar sendo reservatório, sendo um hospedeiro definitivo para esse
protozoário, e daí esse gato vai acabar contaminando o ambiente, enfim, por meio das fezes, porque nas fezes vai sair esses cistos, e esses cistos contaminando o ambiente, pode ser que outros animais tenham contato com os cistos, por exemplo, roedores, aves, ou até mesmo os porcos, novamente, ou até mesmo a gente, cuidando do nosso bichinho, tirando a areia lá, e aí se a gente não sabe que o nosso gato está contaminado, numa dessas a gente também não higieniza a nossa mão, não cuida dessas coisas, a gente pode se contaminar com esses cistos. Mas, de novo, não é uma doença do gato, geralmente não é pelo gato que a gente tem contato com ela, e sim porque a gente comeu carne crua, uma passada de outros animais que estavam infectados, certo? Os sintomas. Pode ser assintomático, mas na fase inicial ali pode causar febre, dor muscular, justamente porque o cisto, né, o parasita, ele começa a se desenvolver, ele começa a formar esses cistos no músculo, então a gente pode sentir um incômodo, também pode ter dor abdominal, de garganta, enfim. E na gestação, eu disse que era bem complicado, né, porque pode ter problemas de visão no feto, inflamações em alguns órgãos e anormalidades neurológicas, né, que afetam o cérebro. Então, é muito sério, muito grave isso na gestação. E o tratamento das complicações, né, tem que procurar um médico e ele vai direcionar o melhor tratamento para cada situação. Tudo bem? Com relação à leishmaniose, a leishmaniose ela é causada pelo protozoário do gênero Leishmania. De novo, tem várias espécies de Leishmania. E também tem dois tipos de leishmaniose. A visceral, que é a mais grave, e a tegumentar. A transmissão, ela também ocorre por meio de um mosquito, Phlebotomínio, que também é chamado popularmente de mosquito palha ou birigui. Eu fui bastante picada por ele na Amazônia, eu chamava de Phleboto, mas é isso, nem todo mosquito está infectado, entende? E eu também tomava todos os cuidados com repelente, blusa longa, e eles costumam andar muito juntos, então, de repente, eu vi uma nuvem, era quase uma nuvem branca, assim, porque eles têm essas asinhas bem clarinhas, sabe? É quase uma nuvem branca, e eu falava, nossa, eu vou ter que passar no meio disso tudo, me ferrei, vou pegar a leishmania. Mas não, aí eu desviava, ou eu batia as mãos, assim, para espantar ele, e, de novo, é uma doença endêmica da floresta amazônica, porque esses bichos vivem na floresta, e não tem como a gente exterminar todos esses bichos, a gente teria que tacar veneno na floresta inteira, isso é impossível. Então, uma forma da gente não ter contato com o bicho, com esse mosquito, com esse vetor, é a gente parar de desmatar cada vez mais, se aproximar cada vez mais de viver próximo das bordas das florestas, tendo contato com todos esses animais silvestres. E também dá pra gente, enfim, colocar essas telas de novo, né, pra se proteger, mas não tem muito jeito, teria que terminar totalmente o mosquito e eu acho que isso é um pouco impossível. É, sobre os sintomas, a tegumentar, ela provoca lesão na pele, né, porque esse mosquito é muito pequenininho, e ele gosta bastante das mãos, por exemplo. Ele te pica, daí vai liberar o protozoário, e essa picadinha você vai começar a coçar, ela vai começar a crescer, e crescer, e crescer, ela vai crescendo, ela não cicatriza. E isso é a característica principal, que parecia ser uma ferida que 3 dias depois podia já estar com casquinha, mas nesse caso não, essa lesão continua aumentando, continua vermelha, liberando líquido, então aí já está na região endêmica, está na região amazônica, ficar de olho. Eu, por exemplo, como eu era picada por várias coisas também, né, eu sempre ficava, ai, será que é, será que não é, mas, enfim, fiquei bem, sobrevivi. E a visceral, ela é mais séria, como eu disse, né? Ela tem uma febre de uma longa duração, ocorre aumento do fígado e do baço. Então, aqui, uma imagem, né, ilustrando esse aumento. Claramente não é porque a pessoa engordou, é porque algum problema está acontecendo em algum órgão, no caso o fígado, né? Aqui é aonde fica mais ou menos o fígado e aqui é onde é mais ou menos o baço.
E aí tem esse desenho para mostrar que está absurdamente grande, está absurdamente maior, não era para ser assim. E ao mesmo tempo causa uma perda de peso, né? Da fraqueza, redução muscular, anemia, enfim. E o tratamento também não tem vacina. Nada do que a gente está falando aqui tem vacina. E praticamente todas essas doenças são muito negligenciadas. Muito, muito, muito negligenciadas. Porque atinge pessoas negligenciadas, porque acontece, são endêmicas de uma região, que é a região norte do nosso país, também é bem negligenciada pelo governo de forma geral. Então, a gente sabe muito pouco sobre o tratamento, sobre assistir as pessoas que ficam doentes com esses protozoários. Enfim, a gente precisa bastante investir em ciência para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que são acometidas por isso e disponibilizar mais o tratamento. São desenvolvidos com fármacos específicos para lidar com isso, né? Que também é distribuído pelo SUS, nos hospitais de referência, e pode ser curada, no nosso caso, a gente se cura da leishmaniose, demora um tempo e o tratamento é muito chato. Eu tive contatos, né, quando eu estava trabalhando lá na floresta, e algumas pessoas que estavam trabalhando comigo já tinham pego leishmaniose uma até duas vezes, e daí o tratamento leva meses de você ter que estar tomando os remédios, a medicação, e daí você não pode, por exemplo, tomar álcool, que isso afeta. Enfim, é bem chato o tratamento da leishmaniose, mas as pessoas costumam sobreviver e trata certinho, principalmente da tegumentar, né? A visceral é um pouco mais perigosa, mas também é possível se tratar. O ciclo da doença tem o mosquito palha, né? A fêmea, o macho não causa, ele se alimenta de planta, sugando a seiva da planta. E na área urbana, esse ciclo envolve um intermediário, né, que é o cachorro, o hospedeiro definitivo, que é o cachorro. Então, por exemplo, o mosquito fêmea contaminado pica o cachorro, contamina o cachorro. O cachorro é como o gato, ele não vai ficar mal, ele não vai transmitir a doença diretamente para nós, tá? Mas se um outro mosquito for picar esse cachorro, esse mosquito se contamina. E esse mosquito, picando o nosso cachorro, muito provavelmente vai picar a gente também depois. E é quando aí a gente se contamina. Tudo bem? Então, na parte urbana da cidade, é muito comum envolver o cachorro nesse ciclo. Mas, se você não está na parte urbana, por exemplo, eu que estava no meio da floresta, não teria o cachorro, eu teria sido picada diretamente pelo mosquito contaminado, mas para minha sorte, não, nenhum que me picou estava contaminado. E daí, de novo, o mosquito contaminado pica o homem, liberando na nossa corrente sanguínea, que vai se desenvolver, que vai dar todos os sintomas. Eu não coloquei fotos, porque acho que pode gerar alguma aflição nas pessoas, mas as feridas são bem incômodas, e tem pessoas também que costumam ter, é muito comum, na verdade, que essa ferida não se desenvolva no local da picada, mas, por exemplo, ela se direciona e começa a crescer na parte interna do seu nariz, sabe? Bem doloroso, dá para imaginar, né? Bom, essas foram as doenças que eu quis apresentar para vocês e contextualizar um pouquinho de como é que elas surgem, como é que elas ficam, se mantêm nesse ciclo no meio ambiente. E dúvidas, me procurem pelo WhatsApp, Moodle, enfim. E espero vocês para a nossa próxima aula. Espero ter sido útil, ter conseguido ajudar vocês. E se precisarem de mais coisas de referências, mais teorias, me procurem que eu posso disponibilizar para vocês. Bom, é isso. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Tchau.